mesmo, vai invadir a casa das pessoas? Aí Rafael diz, desde os anos 90, falando que vai invadir casas. Outras pessoas lembrando que isso foi o que fez o Marçal na sexta-feira ele saiu de casa e só foi voltar no domingo, ficou correndo pela cidade de São Paulo, né? E aí as pessoas falando, isso não é novidade, o Marçal fez isso. Mas o que tá pegando mais é justamente isso, porque todo mundo quer colocar essa história aí de que o Boulos é o invasor. E aí ele falando que vai dormir na casa das pessoas, as pessoas, mas meu Deus, será que isso não pode ser ruim? Aí outros falando assim, não, isso é um absurdo, vai ser bem melhor ele mostrar qual é o objetivo dele, que é acabar com a desigualdade. Tem aqui pensamentos de todos os lados. Josias, o que você acha dessa ideia de Guilherme Boulos nessa reta final? Quer virar votos 24 horas e decide que vai dormir na casa dos eleitores de São Paulo. Chegou tarde, né, Fabiola? Estamos a poucos dias da eleição e o Boulos está zonzo, né? Na semana passada, ele brigou com as pesquisas, entrou inclusive na justiça para tentar suspender a divulgação de uma pesquisa do Datafolha, anunciou um grande fato novo durante o debate da noite de sábado, e se ele dispunha do fato novo, por que não anunciou durante o debate, né? Já se prenunciava que o fato novo dele, ou a bomba que ele anunciava, seria um traque, como estamos verificando agora. Está organizando nesta semana eventos. Há um evento para a noite de terça-feira no Teatro da TV Gazeta, no Teatro do prédio ali, Teatro Gazeta, na Avenida Paulista, um encontro com pessoas que vão além do PSOL, pessoas de ideologia diferente da dele, né? A ideia é que esse encontro fosse estrelado, inclusive, pelo Geraldo Alckmin, o Geraldo Alckmin, vice-presidente. Imaginou-se que o Alckmin, na terça-feira, estaria no exercício da presidência da República, porque o pressuposto era de que o Lula viajaria, né? Então, o Alckmin, como presidente interino, iria a esse evento do Boulos. O Alckmin ainda não confirmou, mas está todo mundo dizendo que no PSOL, no próprio PSB, que ele irá a esse encontro, né? Então, ele tenta compor a imagem ou fabricar uma imagem de que está é, apoiado por uma frente ampla, quando sabemos todos que a frente ampla, em verdade, está do lado do outro, né? Tem lá 12 partidos na coligação do Ricardo Nunes, a maioria deles partidos que participam do governo Lula em Brasília, né? Então, e agora vem com essa encenação. Em verdade, o Boulos está querendo, o Boulos de 2024 está tentando virar o Lula de 2002, né? Aquele Lula que assustava o empresariado, aquele líder sindical que se notabilizou pelas grandes greves do ABC paulista, que era conhecido como Sapo Barbudo, temido pelo empresariado. Esse personagem, para atenuar a sua imagem de radical, lançou uma carta aos brasileiros, em que ele prometia respeitar contratos, prometia não virar a mesa da economia na ocasião, e, aliás, cumpriu a promessa. Lula ganhou aquela eleição, assumiu em 2003 e cumpriu a promessa. O autor da carta, ou o redator da carta, que era o Antônio Palocci, hoje brigado com Lula, porque na Lava Jato virou um delator, ele virou ministro da Fazenda do primeiro mandato do Lula, né? Então, o Lula conseguiu. Mas foi um trabalho que demorou muito. O Lula teve 3 derrotas até conseguir essa suavização de imagem que o fez presidente da República pela primeira vez. Aqui não, aqui o Boulos tenta fabricar o mesmo processo na reta final da campanha. Então, se quem leu a manifestação dele, a carta dele aos paulistanos, nota que ele está fazendo uma autocrítica, está reconhecendo que a economia, o mundo do trabalho mudou e que nós da esquerda, diz ele, nós da esquerda deixamos de falar com essa gente que, à margem da CLT, foi ganhar a vida, foi encher a geladeira por conta própria, né? Deixamos de falar. Ele diz, anota na carta, a periferia mudou. E ele reconhece, dá o braço a torcer. Diz que não enxergou essa nova periferia. E não será em uma semana que ele vai convencer essa nova periferia, que de fato mudou e que está hoje parcialmente com o seu adversário, com o Ricardo Nunes,
E não porque considera o Ricardo Nunes, o Aldo Borogodó, o melhor prefeito da história de São Paulo. Alguns até vão com ele por considerá-lo o mal menor. Mas, se consideram o atual prefeito mal menor, a ponto de reelegê-lo, é porque consideram o Boulos o pior das alternativas, ou a pior das alternativas, né? Então, ele tenta reverter isto, mas, infelizmente para ele, Fabíola, estamos a pouquíssimos dias da eleição, estamos aí a 6 dias da eleição, e não se muda uma realidade dessa maneira, em tão pouco tempo. E aí ele tenta jogar com essa imagem, e ele diz lá: olha, eu sei que a minha participação no movimento social assusta as pessoas, mas eu quero me comprometer, que vou dialogar com pessoas que pensam diferente de mim. Então é uma carta bem construída até, mas ela chega tarde. E ele fala: olha, a partir de agora está com a mala pronta, vou dormir na casa das pessoas, como se dissesse: olha, vou invadir a casa das pessoas, dos eleitores, e não vou ficar lá, não vou tomar a casa. Vou invadir para saber o que o eleitor pensa, para mostrar que a minha disposição é de contribuir para melhorar a vida dessas pessoas que, vivendo na periferia, uma periferia nova, que nós não fomos capazes, admite o Boulos da esquerda, não fomos capazes de enxergar, vamos enxergar agora. Vou lá na casa das pessoas. É meio tarde para isso, Fabíola. Então, de fato, o fato novo que o Boulos anunciava não é capaz de virar o jogo para alguém que está aí, segundo o Datafolha, com uma rejeição de 56% e 18 pontos percentuais atrás do seu adversário. Chegou tarde a autocrítica do Boulos, Fabíola. Eu até estava relendo aqui de novo a carta dele, né? Já está na nossa página também a reportagem a respeito disso. Não tem muita novidade, é um pouco isso também que o Não. Thales e o Josias falaram. Quando você vai ler, porque aquela carta do Lula foi um peso, teve uma carta, foi forte demais, né? Essa carta dele, ele fala, né? O compromisso que eu assumo com vocês não é apenas de fazer melhor, é de fazer diferente. Eu vou fazer meu gabinete na rua, indo todos os dias escutar vocês no seu bairro, construir junto as soluções. É meio muito subjetivo tudo, né, Thales? Não é algo pá, concreto, uma mudança, algo realmente uma grande surpresa que ele prometeu. E aí frustra também os eleitores quando ele faz esse anúncio de que vai anunciar uma grande surpresa, uma virada. Vem uma carta como essa, que é o que ele falou a campanha inteira. Isso que está na carta, ele falou em todas as sabatinas, ele falou em todos os debates, ele fala toda hora na propaganda dele. Não tem nenhuma novidade. Nas redes dele, isso aqui é o conteúdo do Boulos desde o começo da campanha. Tem novidade nenhuma, nenhuma. E você é um caminho muito perigoso você fazer o anúncio que ele fez. Olha, vou apresentar na segunda-feira uma novidade bombástica. A partir dali é possível mudar o rumo da campanha, não sei o quê. Quer dizer, você joga uma expectativa e não corresponde. Aí, para o eleitorado, fica muito ruim. É muito perigoso essa estratégia dele. Não a estratégia em si de ir de casa em casa, isso de bairro em bairro, ou dormir na casa dos eleitores, isso aí tudo bem, é legal, legal. Mas você anunciar isso, anunciar uma carta dessas, que é uma carta sem novidade nenhuma, como sendo uma grande bomba, foi, eu acho que um tiro no pé, um erro. A montanha pariu um rato. Essa é a síntese desse anúncio bombástico. É porque não tinha o que fazer, em termos de carta, não tem o que fazer. O Lula tinha ali uma questão séria. O Lula era um sindicalista reconhecido como muito forte, mas havia um enorme preconceito contra ele. Contra o Bolo não existe esse enorme preconceito. Tentaram o Fábio Marçal, sobretudo, o Pablo Marçal, sobretudo, tentou carimbar nele isso muito, e isso ajudou a cristalizar uma resistência ao Bolo durante a campanha, é fato, mas não é um grande preconceito contra ele. Até porque ele já vinha desfazendo isso antes mesmo dessa campanha eleitoral. Em outras campanhas, o Boulos já vinha desfazendo essa imagem de um sujeito que vai fazer a revolução, vai invadir casas, etc. Houve nessa campanha agora um Pablo Marçal a fazer
reforçar isso. O Nunes mesmo ali do lado, não chegou numa campanha, num momento lá, num debate, chegou a perguntar: você está drogado? Quer dizer, uma idiotice completa. Quer dizer, tentaram fazer isso, mas não fez. Não... E aí ele fazia uma carta dizendo: olha, gente, eu sou bonzinho, não muda nada, não muda nada. O Lula mudava, virou Lulinha, paz e amor. Esse aí não. Ó, Tem um outro aspecto, fala. Fabiola, se me permite, muito rapidamente. O Boulos teve compromissos de campanha nesse final de semana, esteve lá em Guaianazes, e ele falou algumas coisas esquisitas, né? Além de anunciar que haveria essa grande surpresa, que na verdade não surpreendeu ninguém, ele falou: olha, tem coisa vindo por aí, existem denúncias que estão em curso, informações que nós recebemos. O Ricardo Nunes sabe do que eu estou falando. Quer dizer, ele tenta criar uma atmosfera muito parecida, mal comparando, com o que o Pablo Marçal fazia com os seus adversários, inclusive com o Boulos, no primeiro turno. Olha, tem denúncias aí que estão por vir, como que a insinuar que poderia a qualquer momento jogar alguma coisa no ventilador que prejudicaria o seu adversário, né? O Boulos tem que ter noção de algo que já aconteceu com o Lula e que pode vir a acontecer com ele também. O Lula passou por um processo longo de suavização da imagem. Hoje o Lula é muito maior do que o PT. O Lula é muito maior do que o petismo. O Lula se aproximou do centro, ele se distanciou do seu partido em certos aspectos. O Boulos também hoje já é maior do que o PSOL e precisaria ficar muito maior para que essa raiva que se dissemina em relação a ele, essa pecha de radical que grudam nele e que ainda cola, o eleitor ainda aceita essa pecha como algo real. Isto é um processo longo e não contribuirá para que ele saia da eleição melhor do que entrou se ele vem com esse tipo de subterfúgio. Olha, tem uma denúncia aí, pode. Então, se ele cai nessa estratégia fácil de, na última hora, apelar para denúncias e tal, as denúncias estão todas aí. Os esqueletos do Ricardo Nunes são todos conhecidos e o eleitor ainda assim está preferindo o Ricardo Nunes ao Boulos. E o Nunes tem que ter uma noção, Fabiola, de que a eleição não termina para ele com o resultado da urna no domingo. O processo do Boulos, o processo de transição entre o movimento social que ele representava, o movimento dos sem-teto, e o que ele almeja para o futuro, eleições majoritárias, prefeitura, governo de Estado e até, num futuro mais de médio e longo prazo, até a presidência da República, é esse o objetivo de todo político que disputa eleições. Para que isso ocorra, para que ele consiga atingir esses objetivos, ele precisa sair da eleição com a noção de que ele ganhou alguma coisa durante o processo eleitoral. Se ele se deixa perder pelo desespero, aí ele perde essa oportunidade que a Tabata enxergou. A Tabata saiu, perdeu a eleição já no primeiro turno, mas saiu melhor do que entrou. O Boulos precisa zelar agora por essa imagem, ele precisa sair da eleição melhor do que entrou. E se ele se perde no desespero, aí ele corre o risco de sair pior. É isso. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a campanha, até porque tem o debate que aconteceu nesse final de semana e que aí teve muita troca de farpas entre